Quando se fala em química orgânica, a gente lembra logo do carbono, um elemento químico que apresenta várias particularidades quando comparado a outros. E uma delas é exatamente o encadeamento, que é a propriedade de formar cadeias que variam aí de um carbono, como é o caso do metano, a cadeias com milhares e milhares de carbono. Diante de tantas cadeias, é necessário criar um sistema de classificação. Você sabe classificar as cadeias carbônicas? Não? Então aguarde a vinheta para algumas dicas. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um falando aqui sobre química orgânica. Já vou dizendo que se você não assistiu esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, um vídeo que traz informações sobre introdução à orgânica, assim como as classificações do carbono, seria interessante você dar uma olhada e depois voltar aqui e ver esse conteúdo sobre classificação de cadeias. Antes de partir para essas informações de classificação de cadeias, eu te pergunto, já é inscrito aqui no canal? Se não for, se inscreve aí e ajuda o canal a passar conteúdos como esse. Falando aqui de classificação de cadeias, eu já passo logo para a primeira classificação, que é quanto à classificação da cadeia aberta, fechada ou mista. Mas para isso, eu vou reduzir aqui a tela para ficar melhor a explicação. Então, se você observar, a primeira classificação quanto aberta, fechada ou mista, olhando logo aqui as imagens, claramente você já sabe quem é quem nessa classificação. Se a gente observar o primeiro composto, a gente vê aqui umas extremidades, 5 extremidades aí nesse composto. Quando a gente olha no segundo, a gente vê só uma parte cíclica e no outro a gente vê, além da parte cíclica, essa parte que caracteriza uma ramificação. Então, claramente aqui a gente está falando de uma cadeia aberta, que no caso é o primeiro composto, o que apresenta extremidades. O segundo seria uma cadeia fechada, por apresentar essa parte cíclica, e o outro por apresentar os dois conceitos, tanto a parte cíclica como essa extremidade, recebe aí a classificação de cadeia mista, uma classificação que em alguns livros acaba sendo omitida. O problema dessa classificação não é nem identificar em quem é quem. O problema é assimilar os outros nomes que aparecem para definir essa cadeia. O que é que eu estou falando? Quando a gente fala de cadeia aberta, ela pode ser denominada de cadeia acíclica ou ainda de cadeia alifática. A quer dizer não cíclica e o alifática também para representar aqui essa estrutura. Então olha lá. Cadeia aberta, ela pode ser chamada também, pode ser denominada também de cadeia acíclica ou cadeia alifática. Quando a gente fala de cadeia fechada, essa cadeia fechada ela pode também ser denominada de cadeia cíclica, indicando a formação de um ciclo, ou também de alicíclica, ok? Cadeia aberta, acíclica ou alifática, e cadeia fechada, cíclica ou alicíclica. Daí a confusão que se pode fazer. Como eu falei, não é identificar a estrutura, mas é associar esses outros nomes que aparecem. Outra classificação, a segunda aqui do nosso vídeo, é quanto à cadeia saturada ou insaturada, e ela está relacionada diretamente ao tipo de ligação que essa cadeia apresenta. A gente fala em ligações pi, que são aquelas ligações presentes a partir do momento que um elemento forma uma dupla ligação ou uma ligação tripla entre eles, e é o que a gente chama aqui como insaturação. Então, se a gente observar nas imagens, a gente tem aí duas imagens, uma apresentando apenas ligações simples e outra apresentando uma tripla ligação lá no canto direito do composto. Então, nessa situação, como que a gente vai classificar essas estruturas? No caso da ligação do composto que apresenta apenas ligações simples, não apresenta essas insaturações, ela vai ser classificada como uma cadeia saturada. Já no outro caso, como tem a presença de uma tripla ligação, ela é chamada de cadeia insaturada. Mas atenção, essa dupla ou essa tripla ligação, elas têm que vir entre átomos de carbono.
Se a dupla ligação tiver entre um carbono e um oxigênio, ou carbono e um outro elemento químico, ela não é classificada como insaturada. Olha lá, para ser classificada como uma cadeia insaturada, a dupla ligação ou a tripla ligação tem que estar entre átomos de carbono. Muita atenção que tem algumas pegadinhas voltado aí para esse tópico. Então, olha, se você observar aqui, essa cadeia, ela tem a presença de uma dupla ligação, mas ela está entre carbono e oxigênio. Então, se a gente for classificar essa estrutura, ela é uma cadeia saturada. Mais uma vez, para ser insaturada, a minha ligação π presente na dupla ligação ou na tripla ligação tem que vir entre átomos de carbono. Já a terceira classificação, a gente fala aqui das cadeias heterogênea ou homogênea. E para isso é necessário que a gente saiba o que é um heteroátomo. É um átomo diferente entre a cadeia carbônica. Se você observar nessas imagens, a gente vê a presença de átomos de oxigênio, mas nem sempre ele vai ser classificado como um heteroátomo. Vou te explicar melhor. Olhando aqui o oxigênio em destaque, a gente observa que ele está entre átomos de carbono. Tem um carbono no lado esquerdo e um carbono no lado direito. Aqui a gente pode classificar esse oxigênio, já que ele se encontra entre átomos de carbono, como um heteroátomo. Quando a gente observa no outro composto, destacado aí em vermelho, você observa que ele tem um carbono abaixo dele, né, representado nessa fórmula simplificada, mas na outra extremidade tem um hidrogênio. Então a gente pode concluir que esse oxigênio ele não está presente entre carbonos. Então, no caso do oxigênio que está destacado em azul, ele é sim um heteroátomo. Já no caso do oxigênio destacado em vermelho, ele não é classificado como heteroátomo. Então é assim, se a cadeia ela apresenta um heteroátomo, ela é classificada como heterogênea. Se ela não apresenta heteroátomo, como é o caso dessa cadeia aí, que só tem carbonos e hidrogênio, ela acaba sendo classificada como homogênea. Então, da mesma forma que tem que ter um cuidado quando se classifica cadeia saturada e insaturada, porque tem que estar entre átomos de carbono, cuidado aí quando aparecer um outro elemento. Para ele ser considerado como heteroátomo, é necessário que ele esteja entre átomos de carbono. Do contrário, a minha cadeia continua sendo aí uma cadeia homogênea. Mais uma classificação agora quanto a normal ou ramificada. E o que representa realmente essa classificação? A que ela está relacionada? Ao número de extremidades. Quando a gente observa nessas imagens aqui, a gente vê que a cadeia ramificada ela apresenta várias extremidades, ok? E isso faz com que realmente tenha várias ramificações. Não tem como a gente colocar todos esses átomos de carbono em uma cadeia só. Agora, quando você vê a cadeia classificada como normal, você vê realmente que ela só tem duas extremidades. Tem alguns livros que consideram que uma cadeia que apresenta carbono terciário e quaternário é uma cadeia ramificada. Mas como existem cadeias que não apresentam carbono terciário e quaternário e mesmo assim são classificadas, eu acabo utilizando o conceito de extremidades. Se apresentar duas extremidades, ela é normal. Se apresentar mais extremidades, ela acaba sendo classificada como uma cadeia ramificada, ok? E por último aí a classificação das cadeias aromáticas. O que seriam cadeias aromáticas? Cadeias que exalam algum cheiro, tem como a gente conhecer testando ali o olfato, vendo se ela exala algum cheiro, se exala algum odor? Não, né? Até mesmo porque algumas substâncias dessas são bem tóxicas, como é o caso do benzeno. O benzeno, quando se fala em composto aromático, é o composto que a gente mais lembra. Ele está presente aí em vários outros compostos orgânicos, seja como radical, seja como cadeia principal, e você vai ver isso aí mais à frente aqui mesmo no canal. O benzeno que recebe esse nome, de certa forma um nome usual, porque se a gente for seguir a nomenclatura e o PAC, o nome desse composto seria na realidade ciclo 1,3,5 hexatrieno. É esse que está aparecendo aí nessa imagem agora. O que a gente observa? É um ciclo formado por 6 carbonos. Dentro desse ciclo, a gente tem aqui 3 duplas ligações intercaladas, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, que pode ser representado tanto por essa formulazinha aqui do meio,
como ela pode ser representada por essa outra aqui à direita do vídeo, representada por um círculo. Esse círculo no centro desse composto não é um átomo de oxigênio. O que ele representa são exatamente essas 3 duplas ligações intercaladas. E quando a gente fala dessa classificação dos compostos aromáticos, a gente vê aqui nessa imagem que eu posso ter um composto mononuclear ou um composto polinuclear. Como o próprio nome já afirma, mono, eu estou me referindo a um único ciclo, a um único composto aromático. Polinuclear, 2 ou mais. E falando ainda desses polinucleares, a gente pode estar falando aí de um polinuclear condensado, como você vê na imagem, e um polinuclear isolado. Se você observar bem, os átomos de carbono presente aí na estrutura polinuclear condensada, a gente tem 2 átomos aqui de carbono que acabam fazendo parte dos 2 anéis aromáticos. O que não acontece aí num polinuclear isolado, quando a gente tem cada núcleo com seus 6 átomos de carbono, ok? Essa seria a classificação. Claro que existem bem mais compostos aromáticos do que esse. Quando você estuda a regra de Hooker, você percebe que esse conceito de aromaticidade acaba sendo mais ampliado. Compostos heterocíclicos, por exemplo, apresentam propriedades aromáticas, mas isso aí vai ser conteúdo de um outro vídeo aqui no canal. Para encerrar então esse nosso vídeo sobre classificação de cadeias, eu trago aqui uma questão. O ácido etileno diaminotetracético, conhecido como EDTA, ele é utilizado como antioxidante em margarinas e apresenta essa fórmula estrutural. Se a gente observar essa fórmula, tem como a gente classificar as cadeias aqui e ver qual é o gabarito que traz as 3 características referentes a essa estrutura. Se a gente observar, apesar dessa cadeia parecer um pouco cíclica, ela não tem nenhuma ligação. Ó. A gente observa que tem várias extremidades aí no composto, o que faz com que a gente classifique essa cadeia como uma cadeia aberta. Se ela é uma cadeia aberta, a gente já descarta as letras D e C, ou melhor, D e E, que diz que a cadeia ela é cíclica, e cíclica é a mesma definição de cadeia fechada. Quando a gente observa aqui em relação à insaturação, a presença das ligações duplas ou triplas, esse composto até apresenta, são 4 duplas ligações. Mas lembra, ó, são 4 duplas ligações que não estão entre átomos de carbono, o que faz com que essa minha cadeia seja saturada. Com essa informação, a gente elimina aqui mais um item, que é a letra A, ficando em dúvida aqui entre as letras B e C, que é exatamente em relação ao heteroátomo. Essa cadeia ela apresenta aqui 8 átomos de oxigênio e 2 de nitrogênios. Mas apesar de todos esses átomos aqui envolvidos, o nitrogênio é o único heteroátomo aqui presente, já que os oxigênios não estão entre átomos de carbono. Mas aparecer um heteroátomo que seja, já é o suficiente para classificar essa cadeia como heterogênea, sendo aqui o gabarito letra B. Então é isso, a gente chega aqui no final desse vídeo que trouxe informações sobre classificação de cadeias carbônicas. Espero que você goste. Se gostou, curte aí o vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva aí e fique por dentro de conteúdos como esse. Ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal, Ao Encontro da Química.